my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Esta proclama es patria o muerte. Nós temos de repetir a situação das pessoas aprisionadas e acreditando que essas sombras são uma realidade. Ora, muito boa noite a todos, então. Cá estamos nós para mais uma terça-feira de Era Uma Vez no Oeste. Hoje reduzidos a 2, véspera de greve geral. Véspera, sim, amanhã começa à meia-noite de dia 11. E, portanto, hoje estamos em contagem decrescente para o acontecimento. E, a propósito deste acontecimento, foi publicada uma notícia que surge providencial para o governo, que levou inclusive uma antiga deputada do PSD a dizer que os sindicatos tentavam ressuscitar uma greve que havia sido morta por este artigo da revista britânica The Economist. E o que é que a revista britânica The Economist veio dizer? Veio dizer que Portugal, entre uma seleção de 36 países, foi considerada a melhor economia de 2025. Portanto, isto surge quase como providencial para um governo que tentou, nos últimos dias, descredibilizar a greve geral que irá decorrer no dia 11, das 24 horas, das 0 horas às 24 horas, dia 11 de dezembro, e, quer dizer, vinda de uma revista internacional ligada à economia, quase que apetece dizer, então estão a fazer greve porquê? A questão é que, parece-me a mim... Comem tantos pastéis de nata e depois de comerem cherne. O que é interessante é que isto foi tão bem feito e tão feito à medida que até diz que a economia portuguesa tem um sabor de pastel de nata. Chega a este ponto, não é? E, portanto, usa uma expressão assim deste tipo. Apela ao sentimento, é uma credibilidade via sentimental, porque todos os portugueses adoram a referência ao pastel de nata vinda de um estrangeiro. Não é? Agora, em inglês. Porque é que eu digo que isto é providencial e porque é que me parece que, enfim, eu não quero fazer acusações, mas não me admiraria que este estudo fosse um daqueles estudos encomendados. Não vou acusar isso, mas suspeito que pudesse ser. Porquê? Olhem, primeiro, desde logo, a seleção dos 36 países. O estudo diz que são os 36 países mais ricos, mas depois nós vamos encontrar a Costa Rica, a Colômbia, no meio dos 36 países, o México, no meio dos 36 países mais ricos. E eu pergunto-me que raio de países mais ricos, como a Colômbia, o México, porque não estão entre os 36 mais ricos, seguramente, mas também não estão entre os 36, porque depois há outro termo que é usado, que é as 36 economias mais avançadas. Ora, por aí também não conseguimos lá colocá-los, não é? E, portanto, acaba o próprio estudo por algures dizer uma mistura de economias avançadas com algumas economias emergentes. Portanto, eu pergunto assim, se esta seleção não terá sido casuística o suficiente para permitir a Portugal fazer um brilharete. Até porque quase só escolhendo os países ocidentais, nem precisavam de pôr aqui a Colômbia ou Costa Rica. Se escolhessem só os países ocidentais, quase conseguiam pôr Portugal a crescer mais que os outros todos, porque, de facto, se há uma característica que é determinante no Ocidente hoje em dia, é que o Ocidente será das regiões do mundo que menos cresce, do ponto de vista económico. E, portanto, dizer que Portugal cresceu 2% o ano passado, 1,9% ou 2%, que aqui apontam 2,4% em 25%,
fez um brilharete e foi uma economia. É que nem se percebe esses indicadores, desculpa lá que diga, nem se percebe Eu esses digo que cresce indicadores. 2,4 em 25, mas 25 ainda não acabou e os 2,4 são a previsão do governo. E, portanto, e vêm E os dizer... outros, se calhar, os outros estão 3,2, 3,5, 3,4, mas que, isto é um pastel de nata muito cherry pick. Portanto, vem primeiro colocar esse problema, ou seja, com crescimentos previstos, não crescimentos confirmados. Para além disso, uma seleção de países que ninguém percebe bem o que é, não é? Porque não são os 36 mais industrializados, não são os 36 mais ricos, é uma mistura de países. E onde é que isso está expresso? Os números que estão aí, então, digamos, não indicam nada. O que é que estão a indicar? Indicam as previsões governativas, né, dos respectivos governos. Certo, mas a previsão portuguesa, que é 2,4 no Orçamento de Estado para este ano, eles dizem que em 2025, com base nesta previsão, houve um forte crescimento. Portanto, como é que eles podem... Mas depois há outro problema ainda, que é os indicadores escolhidos para determinar o brilharete, ou seja, com base no que é que eles vão dizer que a economia portuguesa... É que não são só os países, a forma como se escolheram os 36 países, não é só o facto de não se perceber bem essa seleção, mas também os próprios indicadores. Então, que indicadores é que eles utilizam? Utilizam a inflação, o crescimento do PIB, a inflação, o crescimento do PIB, o desvio de inflação, o emprego e o desempenho da Bolsa de Valores. Como se o desempenho da Bolsa de Valores fosse ele em si, não é? Um indicador importante do ponto de vista do desempenho geral de uma economia. Mas já agora gostava de saber o que é que foi medido nesse desempenho. O PSI 20 tem tido um péssimo desempenho. Mas eles dizem que o PSI 20 cresce 20% em 2025. Cresce até quando? Ele diz, em 2025, o que o estudo diz é que em 2025 prevê-se um crescimento de 20% na Bolsa Portuguesa, na Bolsa de Valores Portuguesa. Só hoje a Galp levou 15%, um estalo de 15%. Pronto, pois é isso que eu estou a dizer. Eu não sei. Não, os principais componentes nos últimos meses têm derrapado, isto é, quando é que isso foi feito? Mas eu gostava, só nessa dos indicadores, tu disseste uma coisa muito importante. Inflação, PIB, desvio da inflação previsto. Isto é tudo coisas que são calculadas um bocado à patada. Hoje em dia temos um grande problema, aliás, só uma parte que para podermos entender isto. Aquilo que está a passar hoje nos mercados de dívida ocidental, nós chamamos de desdolarização, mas é um fenómeno que já vem anterior, que se relaciona com os atores dos mercados de dívida são atores o mais profundamente racional e não estão a comprar a história dos governos ocidentais relativamente à inflação e ao crescimento económico. Temos que ter atenção, isto vai arrebentar, no sentido que quando tivermos a próxima crise e vai ter uma componente de dívida soberana e privada muito grande, uma das coisas que vai escarafunchar é a manipulação de dados económicos que tem lugar nos últimos anos, com muita incidência, e principalmente a partir do Covid, há uma grande diferença entre a inflação que está a ser reportada e a inflação real. E os mercados de dívida hoje, com decisões dos bancos centrais de redução das taxas de juro, o long end, as taxas a mais longo prazo, estão a responder de forma que não aceitam, digamos, aquilo que são essas decisões de baixar as taxas de juro, portanto, aumenta a taxa de juro de longo prazo. Porquê? Porque há um acumulado grande, um gap muito grande entre a inflação real e a inflação reportada. E, portanto, isto como são coisas que são decididas
à porta fechada, e é tudo de Davos até ao Banco Central Europeu, passando pelos Rothschild e pela Fed, isto é uma coisa que vai arrebentar. E, portanto, quando fazem estes números, temos que ter sempre isto em consideração. Mas já agora, para o autor deste texto, gostava que ele, na sua consciência, fosse pelo menos medir a quantidade de pastéis de nata que um trabalhador em Portugal consegue comprar com o aumento proposto pelo governo para o subsídio de almoço. Gostava que ele fizesse essa conta. Mas ele diz que Portugal tem uma economia doce como um pastel de nata. É este o termo que ele utiliza. Mas o interessante... Só se for para os nómadas digitais que vivem com bons salários e vêm para Lisboa aumentar os preços do imobiliário. O que é interessante é o que é que eles apontam como positivo. O facto do turismo, da economia estar a ganhar bastante com o turismo. O turismo continuou a ser um dos principais motores da economia portuguesa, ao mesmo tempo que a chegada de residentes estrangeiros com maior capacidade financeira alimentou a procura e investimento. Ou seja, e os estrangeiros que vêm para Portugal, e depois vêm dizer assim... Algum do dinheiro que nós mandámos para a Ucrânia ainda voltou, é o que eles querem dizer. E depois ainda vêm dizer assim... Algum do dinheiro que mandámos para a Ucrânia voltou com... A revista sublinha ainda o bom comportamento da Bolsa Portuguesa, que valorizou mais de 20% em 2025. Mas o ano ainda não acabou e eles já dizem isto. O que é interessante aqui é que, quando nós começamos a analisar os dados que o estudo avança, nós tiramos aqui podemos levantar aqui várias questões. A primeira tem a ver, desde logo, com a utilização tu utilizares o PIB, a inflação, o mercado de capitais, como formas de apreciação de apreciação da qualidade de uma economia ou do estado de uma economia. Por exemplo, não há uma única avaliação sobre a qualidade de vida ou o poder de compra da população. Tens o PIB cresceu 2,4%. Vamos supor que cresce 2,4% em 2025. Mas esse dinheiro, como é que foi distribuído? Porque uma das coisas que não se analisa também é como é que ficou a desigualdade de rendimentos. E o que se sabe é que, à partida, o forte crescimento do PIB associado a uma grande valorização bolsista tende a resultar num benefício dos mais ricos, nos segmentos mais ricos da população. E, portanto, o que quer dizer que o estudo começa... É de 1%, é um rendimento de 1%. Claro. Portanto, o estudo acaba... Outra coisa que o estudo não analisa é, ao valorizar setores como o turismo, não é? O impulso económico vir de setores como o turismo e a imigração de residentes ricos, não é? Não vem falar também do problema dos baixos salários que eles significam, não é? Porque o turismo é uma economia, um setor de baixos salários. Além de volátil, precário, sazonal, não é? E numa recessão vai ao ar logo, quer dizer, essa componente que estamos hoje a valorizar e bem, temos que entender que numa situação de recessão económica mundial, é das primeiras despesas que as pessoas cortam, é despesas discricionárias dessa natureza. E outro problema ainda, a dificuldade no acesso à habitação. Ou seja, se tu estás a vir, porque este investimento que eles referem é compra de imobiliário. E nós sabemos o que é que está a acontecer no setor da habitação em Portugal. Não vale a pena mascarar isto. É a própria OCDE que vem dizer que Portugal tem o pior desempenho da organização em matéria de habitação. Tem o pior na União Europeia. E a solução do governo é baixar os impostos aos senhorios. Não é? Não baixar os impostos aos senhorios. Por exemplo, outra coisa que o estudo negligencia nas análises, em fatores estruturais de longo prazo, porque o estudo tem uma visão muito limitada ao curto prazo. Problemas estruturais que não considera. Serviço Nacional de Saúde, educação, a justiça, o envelhecimento demográfico, a dívida pública, todas estas coisas, o estudo passa ao lado. Não é? E mesmo uma componente muito importante hoje, falámos há bocadinho, e tem que ver com estes indicadores.
quando vemos um crescimento com este tipo de estrutura da economia, com este tipo de comportamento desses agentes, e se oculta um aspecto fundamental, que é o aspecto do crédito. Não é só a questão da dívida soberana, o crédito privado. Uma parte importante dessa inflação que nós estamos a não querer assumir está a ser medida no crédito e no crédito mal parado. E, portanto, é preciso entender que as famílias portuguesas estão mais endividadas, que há maiores riscos de insolvência e que, portanto, a circunstância de se medir um PIB de 2,4%, que ainda por cima é projetado, planeado, é orçamentado, e já vemos que querem, por exemplo, antecipar os impostos do IUC, por exemplo, para fevereiro. Vemos uma série de indicadores que há dificuldades em continuar, digamos, a mascarar a situação. Mas virá a conta e temos aí mais um assunto, que é o dos 3,3 mil milhões. Já vamos lá. Deixa-me só dizer aqui uma coisa ao Antero. O Antero há para formato telemóvel e há para formato PC. Na descrição estão lá os links. Ou seja, se vocês forem à nossa divulgação, estão lá os links e no própria comunidade do YouTube estão lá os links também. E podem lá encontrar um que diz TLM, que é telemóvel, e outro que diz PC. Portanto, consoante estejam a ver no telemóvel ou no PC, conseguem os dois. Assim se vê a força do formato. Aqui o DMP diz assim: recorde que a capa de 2012 do The Economist era, com a imagem de costas do homem, o princípio do fim para Putin. Portanto, palavras para quê? Não é? É verdade. Mas por isso, mais uma razão, sabendo da crise, da enorme crise porque vai a comunicação social na Inglaterra, para suspeitar da oportunidade deste estudo. Mas há mais coisas que podemos chamar... É preciso lembrarmos, o The Economist é propriedade da família Rothschild. Claro. É macronismo. E, portanto, é o globalismo máximo, são os donos da Fed. Claro. Outro exemplo que ele não detecta, fatores exógenos no contexto europeu. O facto de Portugal ter um desempenho acima da média europeia pode ser em parte reflexo de uma retoma mais lenta ou de problemas mais agudos em economias maiores, como a Alemanha ou no norte da Europa. O desempenho é relativo a um grupo específico de 36 países, a maioria desenvolvidos e num absoluto. Ou seja, a amostra é ela própria enganadora, porque países que deviam estar a crescer muito mais, primeiro considera que 2% ou 2,4% é um crescimento brutal, e não é. Mas como se os outros têm 3,2%, 3,5%, porque eu não percebo... É na relação com a inflação, com o desvio de inflação... Mas a inflação é o que nós queremos, não é? Como claro. Diz o outro, a inflação é o que nós queremos. Mas, portanto, levanta aqui o problema da amostra e levanta o problema também do facto que Portugal está a crescer muito em relação a países que não crescem e que deviam de crescer, não é? E o que está a acontecer é que Portugal, que era suposto depender desses países do ponto de vista da indústria, das suas exportações, nomeadamente na área de componentes, na área de produtos que vão ser incorporados, etc. A verdade é que Portugal trocou essa economia por uma economia ligada ao turismo, não é? Que ainda é pior, do ponto de vista do seu nível de valor acrescentado. De desenvolvimento, é pior ainda para nós, para os portugueses. Então não é. Ou seja, permite-nos crescer acima da média, mas ao mesmo tempo é uma economia de baixa qualidade. Portanto, cria os problemas. Um problema simples: um trabalhador médio português hoje em dia não tem dinheiro para pagar uma renda média. É tão simples como isto. Depois, outra situação que pode ser apontada também tem a ver com a desigualdade fiscal, as questões da competitividade e da produtividade, que o estudo também não aponta. Como é que tu analisas uma economia sem falar da produtividade e da competitividade, sem falares dessas coisas? Não é? Sem falares da política fiscal. Esse é outro problema.
O outro problema que eles apontam é o problema do setor imobiliário, que o setor imobiliário está muito mais volátil que o que estava, está menos sustentável e que também reflete um mau impulso económico da indústria e, nomeadamente, da inovação, das exportações, etc. Não, da ausência de políticas de construção, da ausência de políticas de habitação, da ausência de políticas de habitação ao nível europeu. Nós continuamos com esta fantasia do projeto Ucrânia e para aí canalizamos fundos que depois que nunca alocámos, que nem nunca pensámos alocar em construção. Isto é que é absolutamente desconcertante e até um bocado, digamos, anti-humano, é desumano, quer dizer, aquilo que a União Europeia conseguiu mobilizar em termos de meios para a guerra, por oposição a um projeto de desenvolvimento com um caráter que requalificasse a Europa e os europeus, seja no plano dos transportes, no plano da logística, no plano da habitação, que trouxesse valor mesmo no enquadramento daquilo que é, digamos, a lógica capitalista, mas que fosse, pelo menos, positivo, construtivo, ainda que se errasse e que houvesse, digamos, as mesmas corrupções que há para a guerra. Mas, com franqueza, isto é absolutamente lamentável o que estamos a ver. E depois mascaramos com pastéis de nata a iludir as pessoas, a mandar pó de canela para os olhos das pessoas. Aqui o Joaquim Dionísio diz assim: também se pode perguntar se alteram leis do trabalho num país com uma economia tão maravilhosa, que é verdade. O próprio candidato do PS à presidência da República vai falar disso. Agora, voltamos ao mesmo problema, que é como é que falamos de uma economia, como é que analisamos o sucesso do emprego, porque esse foi um dos dados que foi analisado, foi o emprego, sem nos questionarmos sobre a precariedade laboral, sem nos questionarmos sobre a desigualdade de género no quadro do desemprego, sem nos questionarmos na desigualdade salarial entre homens e mulheres, sem nos questionarmos à questão dos baixos salários médios e medianos. Essa que é essa. Como é que se pode dizer uma coisa destas? Ou como é que se pode ter descanso na consciência quando mais de metade dos trabalhadores em Portugal trabalhando a tempo inteiro, digamos, com um trabalho digno, no plano daquilo que devia ser a sua remuneração, chegam ao final do mês e são pobres. Mais de metade dos trabalhadores em Portugal trabalham trabalhando num horário completo, chegam ao final do mês, recebem um salário e são pobres. Mais de metade. 11,1%, ou seja, 1 em cada 10, está abaixo do limiar da pobreza, que é por si só já uma coisa terrível. 11,1%, ou seja, há pelo menos 500 mil trabalhadores, 500 e tal mil trabalhadores em Portugal, que trabalham e estão abaixo do limiar da pobreza. Estão numa situação de extrema vulnerabilidade. E esses números são martelados também. E esses números são martelados. Não é que eu já vou lá, porque tu podes calcular, por exemplo, a forma como calculas o limiar da pobreza é uma forma de martelar isso. A forma como calculas as questões ligadas ao poder de compra também, não é? Mas não só isso. Tu sabes, por exemplo, que grande parte dos desempregados no nosso país, e Portugal é uma das situações mais graves que tem, é o peso do número de desempregados de longa duração que tem entre a população desempregada. Ou seja, há um conjunto de desempregados que são desempregados de longa duração, são pessoas que têm muita dificuldade em encontrar emprego, têm digamos, dependem muito dos subsídios públicos para subsistir e vivem em situações de fragilidade imensa. E este é um dos problemas da política de emprego que é apontada em Portugal,
que é o problema da persistência de uma alta taxa de desempregados de longa duração. Outro problema, o desemprego jovem. Tu tens um desemprego jovem em Portugal que oscila entre os 15% e os 20%. Ou seja, 2 em cada 10 jovens, entre os 18 e os 25 anos, não têm emprego. E depois temos aqui muita gente... Quantas pessoas é que ganham menos de 1.100 euros por mês? Desculpa, se tu trabalhares... que conseguem viver com isso? Se tu trabalhares na Uber Eats e ganhares acima do valor que a lei refere para seres considerado trabalhador autónomo, não é? Trabalhador independente, depois vieram com essa dos trabalhadores autónomos, economicamente dependente, conceito de trabalhador independente, economicamente dependente, que é um valor baixíssimo, estamos a falar de um valor muito baixo, anual muito baixo, inferior se calhar a 1.000 euros, eu agora não me recordo do valor, mas o valor é muito baixo. Este trabalhador está registado como trabalhador, não se pode dar como desempregado, não é? Não se pode dar como desempregado, mas ele trabalha muito pouco. Tens muita gente assim, tens muita gente a trabalhar em pescados, tens muita gente precária que agora trabalha e amanhã já não trabalha, tens muito subemprego, ou seja, muito emprego não declarado, tens muita gente desencorajada. A CGTP fez em tempos essa análise e o valor ia muito para além da taxa nominal, não é? Tínhamos que, ou seja, se a nossa taxa está a 7, quer dizer que ela não é 7, será uns 10. Temos sempre ali, há sempre ali uma bolsa de 1 milhão de pessoas que não trabalham. Sem dúvida, aquilo que se chama a taxa de participação, a diferença entre a taxa de participação e a taxa de desemprego é enormemente composta por pessoas que de facto estão desempregadas, mas que o sistema de cálculo não as capta como sendo desempregadas. Mas ainda mais dramático que isso isso é o mais dramático, mas em termos da análise que está a ser feita aqui, em termos de mandar canela para os olhos das pessoas, é o facto de não se fazer a tal análise qualitativa que tu referes e se chegar a uma conclusão que é metade dos trabalhadores em Portugal vivem porque dividem a casa com os pais ou com os irmãos. Não tem, como é que se pode pagar? Como é que uma pessoa pode pagar uma criança ou 0,9%, 90% de uma criança, que fosse 1,8%, que fosse a quantidade de filhos que é menos, a meias, mais meia casa, com 1.100 euros, não consegue. Miguel, como é que na véspera de uma greve geral, não é? Tão importante quanto esta, são todas, mas esta também é, uma revista que se pretende conceituada como o The Economist lança um anúncio de um estudo para o mundo inteiro a dizer que Portugal é a economia com mais sucesso do ano de 2025. Mas isto no título, tu não inferes que são apenas 36 países escolhidos a dedo para que dê esse resultado. E depois, quando tu analisas a forma como eles chegam a essa conclusão, é uma conclusão também ela casuística, muito direcionada para aquele ano específico e sem uma análise qualitativa profunda sobre os indicadores que são utilizados. Ou seja, tu até podes dizer assim, os indicadores são mal escolhidos, mas mesmo estes indicadores mal escolhidos são mal analisados também. Pois. Não é? Podia pôr também uma resposta a esse artigo, é também, mas se tem ideia da quantidade de nascimentos que temos em ambulâncias em Portugal? Já chegámos ao ponto em que a grávida não é atendido o seu pedido ao INEM, não consegue chamar a ambulância, vai ao quartel dos bombeiros para poder ter o filho dentro da ambulância no quartel dos bombeiros. Quer dizer, olha, a queda civilizacional, não é que depois somos obrigados a conceder essa no flanco e não bufar do Trump, ainda por cima, que é a de civilizational erasure. Quer dizer, de facto temos um apagão civilizacional na Europa e isto passa ao lado. Quer dizer, isto são questões centrais. Eu quero saber exatamente estamos dispostos a esta continuada
erosão civilizacional Só tem erosão e achar... civilizacional quem tem civilização, porque isso é coisa que os Estados Unidos não se têm que preocupar. E não cruzam estes estudos. Não tem que se preocupar com a erosão civilizacional, porque aquilo é uma desgraça completa. Mas Ele esse até era o nosso quer mandar pedantismo. militares. Isso era o pedantismo europeu. Mas isso fazia parte do pedantismo europeu. Claro, esse É é que um nós fator éramos melhores que os de- Estados Unidos qualitativamente. Quer dizer, eles eram mais produtivos, mais eficientes, captavam mais capital e investimento, mas nós tínhamos uma economia mais equitativa, porque tínhamos valores europeus, porque os nossos princípios, o nosso modo de vida. Afinal, ficou tudo nas Ilhas Caimão, entre o Zelensky, o Yermak e a nossa gajada da mocidade bruxelense, como E dizia aí aqui, a cidade o de Luís Bruxelas, Filipe. acho que o Luís Filipe condensa isto muito bem, tem passado nos exames todos. Porque isto é, no fundo, o que é que o The Economist vem fazer? Vem validar a governação de Montenegro e vem Claro. dizer assim: esta governação interessa ao grande capital, esta governação interessa à oligarquia que comanda os destinos do Ocidente, esta governação interessa ao partido da guerra. É uma das coisas que não analisa, por exemplo, é o efeito que o aumento do investimento na defesa tem, não é, na economia portuguesa, no investimento público. Então, vou lá, como é que tu analisas uma economia sem falares do investimento público, que em Portugal é o que mais depende do quadro comunitário europeu, que é 90 e tal % do investimento público em Portugal vem da União Europeia, e tu sabes que o próximo quadro comunitário europeu, para além de ir ser reduzido num conjunto de matérias ligadas à coesão, não é? Mesmo assim, vai comportar menos dinheiro para Portugal. Então, isto não é tudo em conta. Ou, da mesmíssima forma como o FMI, nos últimos 3 anos, deu mais dinheiro à Ucrânia do que a todos os países africanos juntos. Claro. Da mesma forma, pela mesma linha de prioridades, como o FMI financiou um dos países mais corruptos do mundo, uma das guerras mais absurdas e uma guerra sistémica. Quer dizer, é pela mesma lógica. Isto é um espelho da falência destas instituições que foram fundadas num suposto e que, na ausência de capacidade de resposta para os seus objetivos secundários, que passariam por trazer o resto da população nesse barco, como esse barco vai ao fundo, para tentarem ficar meio a boiar, vão mandar o resto do barco ao fundo, que o resto é o povo. Quer dizer, a obliteração das moedas ocidentais, virtude da má gestão do sistema financeiro e a derrocada que por aí vem por causa disto, e com aquilo que a União Europeia neste momento se prepara para fazer, acaba por consumar esse episódio trágico em que vai mergulhar a Europa. Quer dizer, isto não vai acabar sem um desastre ainda pior, que é a seguir, toda a classe média e classe baixa vão acartar ainda mais miséria, que tem que ver com os corolários da reorganização do sistema financeiro internacional. É preciso entender que, tal e como estamos, o acumular de más políticas tinham como suposto que algum dia teríamos um retorno via a subjugação de uma Rússia. Isso vai tudo ao ar, e neste momento aquilo que temos, que nos estamos a preparar na Europa, e as últimas intervenções de Trump são muito, muito claras relativamente a isso. Aliás, na última entrevista de Trump, ele até tem uma expressão que eu acho que é alarmante, é quase de selva. Diz: a Europa está-se a deixar ir ao fundo. Nós queremos salvar a Europa, mas a Europa está a prejudicar-se e vai ela própria, quer dizer, está a chamar já, tipo a matilha das hienas, para juntos desfrutarem do banquete que é os corolários negativos todos da mudança de paradigma serem assumidos pela Europa, que neste momento se põe numa situação de quase vitimização, vai sacrificar-se como último ato de desespero para tentar reverter um processo histórico que é
tem uma dinâmica avassaladora e que é impossível de parar. Quer dizer, a China não vai deixar de ser a fábrica do mundo e a Rússia não vai desinventar o Oreshnik e o Poseidon e o Burevestnik. Portanto, isto, continuarmos a querer a viver no século XX e não aceitar que estamos no século XXI, tem este tipo de estética que é o reflexo de outro tipo de contradições que temos, mas há bocadinho falávamos ainda do pastel de nata, e só para concluir aquela análise, é preciso ver a destruição dos serviços públicos, que também vão em conjunto com esse mesmo período analisado, que depois se refletem no aumento do custo de vida das pessoas. Isso até é bom. Isso até é bom. Isso é PIB. Isso é PIB, porque uma das coisas que no outro dia o Michael Lutz analisava sobre essa matéria em relação à China era esta: se nós adicionarmos ao PIB chinês tudo aquilo que os americanos pagam, a média que um americano paga de saúde, de educação, de medicamentos, de transportes públicos, coisas que na China conseguem quase gratuitamente, não é? Para onde é que saltava o PIB chinês? Para onde é que saltava o PIB chinês? O mesmo em relação ao PIB europeu. Nós comparamos o PIB europeu ao norte-americano. Mas não... E os transportes? E os transportes, as infraestruturas, as utilities todas... Tudo. A China hoje seria 30% maior em termos de PIB mensurável. Mas mesmo na Europa, tu hoje em dia, mesmo a Europa, na situação em que está, se tu mesmo assim considerares, se colocares um europeu a pagar a média do que um americano paga, de saúde, de habitação, de transportes públicos, etc., o PIB europeu era maior que o americano. Não, era maior que o americano, porque o PIB americano é um PIB altamente inflacionado por uma política de décadas a trabalhar para o PIB. É uma política de décadas olhem... A massajar números. A enganar as pessoas que compram dívida americana. Portanto, vejam o que é que... como estamos aqui a olhar para este artigo do Economist. Gui, é por isso que, só para não perder esta deixa, é por isso é que temos que analisar o PIB em paridade de poder de compra. Esta é uma das razões daquilo que estamos a falar. A China tem um enorme setor de saúde, com enorme abrangência, tem uma população com alto nível de saúde em tudo dianteira, mas tem uma baixíssima contribuição para o cálculo do PIB. E por isso quando se mede as duas economias, tem que se encontrar uma harmonização. Esta é uma razão fundamental. Eu dou-te um exemplo. Se fores à OCDE, aos dados da OCDE, analisar qual é o país da OCDE que gasta mais dinheiro per capita com o combate ao narcotráfico e à droga, e com políticas ligadas à droga, são os Estados Unidos da América, mas de longe. E que tem a maior porcentagem zombificada. E na saúde é a mesma coisa. O Trump quer mandar militares para as cidades onde vai haver o Mundial para correrem com os zombificados que lá andam no meio. Quer dizer, isto é, os Estados Unidos... Na saúde é pior. Na saúde... é o país que gasta per capita mais, mas de longe o segundo país que gasta mais per capita é para aí 3 vezes menos, acho que é a Suíça, é para aí 3 vezes menos. Os Estados Unidos é para aí o 40º em esperança média de vida. Não, mas vê outro problema, é que os Estados Unidos é o que gasta mais. Se tu tirares os gastos privados dos Estados Unidos, ou seja, da própria população, e ficarem só os que o Estado gasta em saúde, mesmo assim, os Estados Unidos é o país que gasta mais em saúde. Só considerando as crianças e os velhos. E os funcionários públicos, que são os que têm direito à saúde lá. Só o que o Estado americano paga às seguradoras privadas para garantir serviços de saúde públicos às crianças, aos velhos reformados e aos funcionários públicos é mais do que qualquer país da OCDE para toda a população. E é nascendo em ambulâncias. Isto é nascendo todos em ambulâncias. Quer dizer, a nascer em carroças e em coisas assim, e a dizer assim, olha, vai nascer, mas vai pari-lo ali ao canto
porque é para não se chamar o médico, só o médico vir aqui, pá, a gente fica, já não comemos este mês. Vai ao México e fica mais barato. É que aquela história de nós olharmos para os filmes e vemos os americanos a cozerem-se, não é? E eles sabem, isto é medieval, mas é mesmo assim. Porque para um americano do interior chamar um médico, aqui em Portugal, os serviços do interior muitas vezes até funcionam melhor que os das cidades. A tendência é esta. Mas nos Estados Unidos, chamar um médico numa cidade do interior é pegar no teu salário e ficas sem salário. É assim que funciona. Anual. Então a pessoa prefere cozer-se. Eu conheci um amigo meu, que eu conhecia aqui de Lisboa, teve imigrado nos Estados Unidos. E ele dizia-me, para ganhar dinheiro é o melhor país. Mas tu gastas tudo. Não te sobra nada. Porquê? Porque tu mandas o teu filho para o hospital com uma laringite e sais lá com uma dívida no Obamacare de 27 mil euros. 27 mil dólares. Porque levou antibióticos, porque teve 3 dias. E depois aquilo é tudo. É assim, tu vais aqui a Portugal ou à Europa, vais a um hospital com uma laringite e eles receitam-te os medicamentos e mandam-te para casa. Nos Estados Unidos é tudo feito para sacar dinheiro. Porque aquilo, como é um sistema privado, eles fazem-te uma consulta não sei de quê, e depois ficas um dia em observação, depois como não melhoraste logo ficas mais outro dia em observação, depois ficas mais outro dia em observação, depois tens mais uma consulta de saída, e aquilo tudo, quando vais ver a conta daquilo tudo, não é? Uma coisa que era entrar, receber uma receita e ir embora, aquilo parece que estiveste a ser operado ao coração, não é? E portanto, ele diz que aquilo depois... Todos os gajos vão a uma consulta de ginecologia só para pagar. E, portanto, aquilo é uma economia a funcionar para isto, não é? Na base da dívida, o Michael Parenti, não sei se conheces o Michael Parenti, mas era muito bom o Michael Parenti. Ele dizia assim, já nos anos 90, em 91, quando acabou a União Soviética, que numa discussão que ele teve sobre o socialismo tinha vingado ou não, se tinha falhado ou não, ele dizia assim, teve um comentário muito interessante, estes tipos, ao invés de cobrarem impostos aos mais ricos, pedem-lhe dinheiro emprestado e depois dão-lhe juros. Ou seja, em vez de cobrarem impostos aos mais ricos, pagam impostos aos mais ricos e metem a sociedade toda a funcionar nessa lógica que é, cobram impostos aos mais pobres para pagar impostos aos mais ricos. Porquê? Porque o Estado, em vez de produzir moeda, porque prescindiu da moeda enquanto instrumento de política pública, prescindiu dela e deu o poder de produzir moeda também aos bancos e também aos bancos privados e aos privados. Portanto, isso faz parte da crítica marxista, como é óbvio. Claro. E portanto... Mas isso é um exemplo, mas aí tocaste num exemplo que é absolutamente... retira qualquer argumento quando falas da questão da saúde pública. O exemplo dos anos 90 pós-União Soviética é absolutamente dramático. É absolutamente dramático. Aquilo que aconteceu à saúde, aos indicadores de saúde. Olha, a Rússia, por exemplo, de 91 a 98, em 7 anos, perdeu 7 anos de esperança média de vida. 7 anos em 7 anos. 7 anos em 7 anos, portanto. E foi exatamente por destruição completa do Sistema Nacional de Saúde gratuito e universal em todos os níveis. A comercialização da saúde foi um drama. Aliás, nós até temos um exemplo disso. Não sei se se lembram de um jogador do Sporting, que era o Sherbakov, que teve um acidente na Avenida da Liberdade. Lembro. Fizeram jogos de apoio para angariar dinheiro. A indenização do Sporting, os associados, adeptos, toda a gente juntou dinheiro e ele até levou um bom dinheiro, quer dizer, ficou paralítico, ficou tetraplégico. E quando lá chegou, em vez de ir verificar a sua situação de saúde com médicos normais, ele já estava numa situação caótica. Então o gajo perdeu 3 ou 4 milhões, todo o dinheiro que tinha, com bruxos
com bruxos e com curandeiros e com... Quer dizer, aquilo muito rapidamente tornou-se obscurantista e destruiu-se um adquirido civilizacional que estava, digamos, parecia que era inalienável da sociedade, mas que em muito pouco tempo, em 3 a 4 anos, acabou por se perder completamente. E é isso que as pessoas às vezes não percebem. É isso que as pessoas às vezes não percebem, só para concluir. E tendo eu vivido lá e tendo-me deparado com isso, as pessoas às vezes não percebem o quão fácil é perder-se uma série de coisas e depois rapidamente estamos num mundo diferente, num mundo completamente diferente. E aquilo que estamos a experienciar nestes últimos anos e o que se perspectiva no futuro, que já se, digamos, que é possível quase apalpar com as transformações que vemos, são desafios que podem ter esse tipo de desenlace. E é preciso que as pessoas tenham entendimento da vulnerabilidade da circunstância, da história que vivemos, daquilo que está em causa neste momento, o pacote laboral, o financiamento da Ucrânia, o endividamento do nosso Estado e da União Europeia e dos cidadãos da União Europeia no futuro, a degradação dos serviços sociais, do modelo social. Tudo isto vai ter consequências está a ter consequências muito graves e maiores ainda, e maior antagonização na sociedade e crispação social. Aqui o Nelson Jacinto fala aqui de uma coisa que eu acho que é outra falácia, que é o problema da fiscalidade das empresas. Nem vou aqui para a questão de que empresas é que pagam os impostos. É que o problema não é tanto a fiscalidade das empresas, é a fiscalidade do capital. É como é que nós tributamos o capital, não é? Como é que nós tributamos quem tem dinheiro. Porque eu até admitiria ter um Estado em que as empresas pagassem muito pouquinho. O que é importante é que quem ganha com as empresas, quem retira a mais-valia depois, pague impostos. É que esse dinheiro seja englobado, é que os ganhos da Bolsa sejam englobados, que essa coisa toda seja englobada para que haja justiça fiscal. E se calhar aí nem estávamos a discutir os impostos das empresas, estávamos a discutir os impostos dos indivíduos. E os indivíduos pagarem de acordo com o seu rendimento. O que nós temos é uma coisa diferente. É o trabalho paga impostos e o capital não. É isto. Essa é que é a grande... E se vocês virem a tendência nos países da OCDE e individualmente, a remuneração do capital versus a remuneração do trabalho e a taxação do capital versus a taxação do trabalho, vão ficar completamente horrorizados. Aliás, é mais grave do que isso e a célebre frase da socialização dos prejuízos ou dos custos e a privatização dos benefícios ou dos lucros tem uma expressão máxima. Se vocês fizerem uma auditoria forense às dívidas soberanas do G7, só para tirar... a portuguesa é muito parecida. E dos déficits recorrentes, podemos dizer que há 3 ou 4 grandes contributos. Os 3 ou 4 grandes contributos são os benefícios fiscais, os apoios e os bailouts às empresas, os custos de defesa, o serviço da dívida. Portanto, são questões que têm que ver com o próprio sistema da plutocracia, as PPPs. A plutocracia é a geradora dos déficits e da própria dívida pública que depois socializam através dos impostos que crescentemente são de quem trabalha. Agora, a prova dos 9 disto vai ser com uma implementação e execução de inteligência artificial e robotização que se perspectiva, mesmo que não sejam 30%, que sejam 20%. Vocês vão ver como os custos dessa transformação tecnológica e socioeconómica, cultural, vão ser um fardo que vai ser carregado por todos, não vai ser carregado pelo capital. Não vai ser o capital que vai ser taxado na medida da destruição da economia que proporcionou. Porque esses robôs, como dizia o Hugo, não pagam impostos, mas também não comem, também não pagam renda, não pagam nada disso. E, portanto, temos uma medida tecnológica que vai de encontro à engorda da última linha da demonstração de resultados, ou seja, do lucro, engorda o lucro, mas não engorda
os proveitos, isto é, não são as vendas que estão a ser engordadas, não é a economia que está a ser beneficiada, é a conta de resultados e de exploração do capitalista. E, portanto, os custos disso, os custos socioeconómicos disso, vão ser arcados, uma vez mais, pelas classes trabalhadoras, isso não tenham dúvidas. Dar aqui duas notas importantes. Primeira, Lídia Costa, muito obrigado pelo super sticker. Dar as boas-vindas à Sol Rodrigues, que é um novo membro da nossa comunidade. Agradecer também à Inês Dionísio. Obrigado, Inês. Dizer aqui o Antero Rodrigues diz, também não será pela receita da renovação dos passaportes portugueses em Tel Aviv, pois há muitos desses ricos que imigram, que vêm para cá, não é? Que imigram, são estes. São estes que pedem o passaporte, que de repente descobriram que tinham familiares na antiga Península Ibérica e que passaram a ser portugueses. Eu estou preocupado o que é que vai acontecer com o André Ventura, com aquele seu ímpeto de ativismo puritano, lusitano, com tanta gente de Tel Aviv, se distribuirá por aí uns cartazes a dizer que Portugal não é Tel Aviv, Portugal não é Israel. Portugal não é Tel Aviv. Lisboa não é Tel Aviv. Agradecer aqui ao Sérgio Coelho pelos 10 euros em MBWay. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Também. E dizer aqui uma coisa que é a seguinte, mas é esta realidade que nós temos estado aqui a referir, e que vocês têm estado aqui também a alimentar a discussão, e bem, e com bastante propósito, é ela própria um espelho da decadência deste sistema ocidental. Decadência é esta que hoje em dia, principalmente no caso europeu, e devem estar, como diz o Major-General Agostinho Costa, os europeus devem estar ainda a digerir a nova doutrina nacional de segurança dos Estados Unidos, segurança nacional dos Estados Unidos. António Costa veio dizer que o Trump não manda cá, mas coitado do António Costa. O António Costa nem conseguiu defender o seu governo, quanto mais agora querer mandar no Trump, pode dizer que o Trump não manda. Se é incompetente, está perfeitamente capaz de um cargo de liderança na Comissão Europeia, na União Europeia. Claro. E portanto, a questão é esta. Hoje em dia nós estamos numa situação em quando olhamos, por exemplo, para o que está a passar na Ucrânia e para a forma como Trump está a gerir todo este processo ucraniano, a forma como a Rússia se comportou agora na Índia, por exemplo, a Rússia foi à Índia e apesar de todas as discussões, de todas as ameaças à própria Índia, a Rússia faz um negócio de 100 bilhões de euros por ano com a Índia, de aviões, por ano. Acelera a construção de... A resposta dos Estados Unidos, as grandes tecnológicas americanas, nos próximos 4 anos, vão investir 17 mil milhões de dólares. A Rússia tem acordos para 100 mil milhões ano. Falam 17 mil milhões. Mas de facto, acelerar, e há dois processos ali, que é acelerar a construção e no caso do corredor internacional Norte-Sul, Norte-South, corredores, portanto, transportes, que na prática são conexões à Belt and Road Initiative, são conexões às rotas da seda chinesas, são interseções. Estão na malha. Estão na malha, vão ficar na malha. E isto mostra, de facto, que há um mundo inteiro que está a avançar, que começa a avançar, que não quer saber já dos avisos que vêm do Ocidente. O que é interessante é que os Estados Unidos parecem, de algum modo, querer integrar-se nesse mundo.
nomeadamente no Ártico, na exploração do petróleo russo no Ártico, ou seja, querem de alguma forma comer um bocado disso, o que é de esperar, o que seria de esperar, mas há uma situação, há um continente que não quer comer nada disso, é a Europa. A Europa, a União Europeia, neste caso, não é a Europa, porque a União Europeia continua a não querer fazer parte desse mundo. Ao ponto de hoje sair uma notícia, não sei se era no Expresso, era no Público, em que E não consegue mudar. um comentador dizia assim, uma comentadora daquelas típicas que vocês conhecem, dizia assim: Trump quer construir uma Europa de Eslováquias e Hungrias. Porquê? Porque as Eslováquias e as Hungrias querem negociar com a Rússia e com a China, querem pertencer à Belt and Road, querem no fundo, fazer parte desse mundo em crescimento. E depois há os zangados, os birrentos, os meninos mimados que dizem assim: vocês não querem fazer como eu faço, então não quero nada com vocês. Não consegue. O mindset europeu foi... É preciso dizer isto com algum realismo e acomodar isto sem ofensas. O alargamento da União Europeia trouxe países que mudaram, de certa maneira, o perfil e a mentalidade e o debate europeu e as prioridades europeias. E esse novo lote de países acabou por desvirtuar um projeto que era eminentemente económico e que se afirmou a partir de então como político e ambiciosamente político. Não respeitando aquilo que são as especificidades de cada país e justamente as diferenças que até trariam riqueza a esse todo, e enverdando por uma linha ideologicamente fanatizada e digamos, desadequada, até neocolonialista, não se adaptou a um mundo que se transformou muito rapidamente, mas à vista de todos. Quer dizer, não foi uma coisa às escondidas. A Índia não está mais desenvolvida desde que Putin visitou a Índia. A China não foi por causa do Made in China 2025 que não começou este ano. Quer dizer, a União Europeia, como expressão, digamos, do europeísmo da maioria dos seus Estados-membros, deixou-se continuar num modelo neocolonial e numa perspectiva neocolonial do século XX. Mesmo do final do século XX já era desadequada. Hoje é totalmente anquilosante para a União Europeia e para os Estados-membros da União Europeia, que não conseguem adaptar a um mundo em que já não são o exclusivo da qualidade manufatureira, de investigação e desenvolvimento, de conhecimento, já não são, e não são também por culpa própria, e o mundo não vai voltar a ser a Europa da excelência de manufatureira e de tecnologia, e o resto do mundo, ou o outro mundo, aquilo que chamavam arrogantemente de terceiro mundo, a fonte eterna de matérias-primas, porque as pessoas lá são primitivas. Isso não é um mundo que já faz parte de um passado cada vez mais distante, e a União Europeia é hoje uma organização que está cada vez mais distante da realidade, porque fechada em conceitos que já não existem, e o falhanço das sanções, aquilo que mudou de facto nos últimos ano e meio, para além de Trump, é perceber-se que desde a contraofensiva ucraniana que falhou, a guerra tomou um sentido que é hoje praticamente único, é impensável reverter-se o sentido desta guerra, e aquilo que aconteceu foi que a Rússia conseguiu resistir à maior guerra económica da história da humanidade. E, portanto, se conseguiu resistir a isso, e hoje tem uma tecnologia militar em disponibilidade, em quantidade superior à nossa, e a China é uma economia que cresceu muitíssimo e hoje está acima da economia dos Estados Unidos, são dois elementos absolutamente incontornáveis numa dinâmica que está a criar neste momento aquilo que nós vemos como uma two-tier global society, que temos dois grupos
grandes, globalizados, mas, digamos, com alguma exclusividade entre si, com pontos entre si. Não vamos ter um G2, Estados Unidos-China, vamos ter um mundo multipolar, mas que se vai definir em 2 grandes blocos, e a União Europeia vai ser, digamos, o parente pobre que vai, digamos, ser a cartar com os problemas do mundo ocidental. Acreditam, isto que diz o DMP é verdade. Eu testemunho isso muitas vezes em Bruxelas, em que aquela gente acredita mesmo nisso. Eles acreditam que as sanções estão, de facto, digamos, a destruir a economia russa. Eles acreditam que mais um bocadinho, mais um pacote, e as sanções são afinadas de vez, que isto é um problema de afinação. Mas quem é que podem ser as pessoas que estão a assessorar a Kaja Kallas, a von der Leyen, a Metsola? Quem é que podem ser essas pessoas? Quem é que podem ser essas pessoas que nem conseguem fazer com que estas personalidades, o António Costa, com que estas personalidades tenham uma expressão de razoabilidade no meio disto tudo? Há quanto tempo é que não ouvimos esta gente? É preciso não esquecer que a Kaja Kallas é a número 2 da Comissão Europeia. Mas é gente, Miguel, é gente que, para eles, a chegada à União Europeia é uma parte do seu processo, digamos, não é nenhuma vocação em especial, é uma parte do seu processo de construção da sua carreira, não é? Muitas vezes chegam à União Europeia e da sua base de ativos. Chegam à União Europeia através de lobbies com grande poder na União Europeia. Eu dou-te um exemplo concreto. Uma grande parte dos funcionários que chegam à União Europeia, muitos deles vão através das associações patronais europeias, ou seja, eles cumprem um papel que é, chegam aqui às empresas, entram pelas associações patronais e depois fazem o percurso até ao topo da União Europeia. Hugo, tu que já lá tiveste como eu, esse perfil que tu estás a dizer é a maioria dos gabinetes dos políticos no edifício principal do Parlamento, e depois, como sabes, há um outro edifício que abraça o edifício do Parlamento, que é os lobbies puro e duro, ou seja, são os patrões dos gajos que têm os assessores nos gabinetes dos políticos. E, portanto, aquilo faz parte do processo de carreira destes tipos que vivem na economia global, na chamada economia global. Eles circulam por estes corredores e eles funcionam em circuito fechado, são profundamente supremacistas, acreditam mesmo que estão no centro do mundo, acreditam mesmo que o nosso mundo é o mais virtuoso de todos. Isto aqui, por exemplo, eles não são avaliados, nunca são avaliados nos resultados do seu trabalho, mas avaliados apenas naquilo que dizem e que pretendem, que dizem pretender. Vejam o exemplo de Kaja Kallas. Kaja Kallas não consegue marcar uma reunião com o Marco Rubio. A chefe da diplomacia europeia é recebida na China por um funcionário qualquer e não consegue uma reunião com o Marco Rubio. A Câmara Municipal de Pequim. A União Europeia, quer se queira, quer não, é a segunda, terceira economia do mundo em dólares, é uma das regiões mais industrializadas do mundo, é a região do mundo com melhor poder de compra global, se calhar, ainda tem um dos melhores estados sociais do mundo, e mesmo assim, a sua diplomata top não é recebida pelos quadros mais elevados que estariam no seu estatuto. Portanto, este é o ministro. Pelo ministro devia ser recebida pelo seu homólogo, que teoricamente, até poderia ser o primeiro-ministro da China. Até poderia ser, se considerar não há ninguém acima de von der Leyen, a número 2 do governo é ela, a Kaja Kallas. O cargo dela
é o número 2 da Comissão Europeia. Embora o cargo dela, vamos lá ver, o António Costa é que tutela a área da política externa, embora ela seja a diplomata. Quando eu digo António Costa, não é o António Costa, é o Conselho Europeu, não é? O Conselho Europeu é que tutela essa área. Ela depois dá a cara por ela, mas a verdade é que a cara dela não vale nada. É a conclusão que se retira. Porque ela não conseguiu um tratado importante, ela não consegue resolver dar ou seja, assumir uma posição liderante nesta questão da Rússia e da Ucrânia, o que demonstra que a União Europeia não é um ator principal desta guerra. Não, estás a dizer errado. Ela não faz senão impossibilitar qualquer ponto com a Rússia. Uma pessoa que é a máxima diplomata e a solução que tem para o conflito é desarmar a Rússia e descolonizar, dividir a Rússia, dá vontade de dizer, tu e todos os teus compatriotas podem ser os primeiros a tentar fazer isso já à Rússia. Os outros 500 mil ou 700 mil que há lá no teu país, comecem já, estão aí mesmo ao lado, é no instantinho. Claro. Mas, portanto, temos esta situação, e isto acontece porquê? Por causa de uma coisa que eu já falei várias vezes aqui, que é a corporativização da política, que é quando nós até aqui há uns anos tínhamos políticos, a política era feita de políticos. Porquê? Porque o mundo estava dividido em ideologias, era necessário combate político, e esse combate político exigia políticos para ser feito. Exigia diplomatas para haver diplomacia com essa parte do mundo, para não nos destruirmos uns aos outros. A partir do momento em que o Ocidente considera que não tem contradição, porque num lado está a Rússia, que é vassala, isso não é a bem, vai ser a mal. E não há necessidade da dialética. Do outro lado está a China, que há de ser vassala, se não é a bem, vai ser a mal. E do outro lado está a Índia, que já é vassala. Portanto, o que coincide com aquilo que nós nos habituámos a ouvir ultimamente. É o unanimismo. É o pensamento único. O pensamento único e a ditadura encapotada. Porque reparem no discurso dessas pessoas relativamente à tomada de decisão e ao debate democrático nessas instituições. Tem que se abafar, temos que encontrar maneira de anular a democracia, anular o voto da Hungria. Claro. Quer dizer, essas pessoas propõem um modelo que é de retrocesso, mesmo para os próprios países, se olhassem para os seus países, olhando para os seus próprios países. Claro. Não, e depois há aqui uma coisa que é a falta dessa dialética, que destrói a política, porque sem dialética não há pensamento político. Destrói outra coisa, destrói o próprio desenvolvimento. Porquê? Porque as pessoas deixam de olhar para os resultados, porque se não há necessidade de discutir resultados... As long as it takes. Dogmas. É dogmas. As long as it takes. Dogmas. Os nossos princípios, os nossos valores, o nosso modo de vida, e depois não traduzem aquilo nem nada concreto. É só o idealismo. Porque como eles não têm que se confrontar com a contradição, basta o enunciado do dogma e, portanto, quem é que invadiu? Eu vou fazer isto. Pois não interessa se faz ou se não faz. Eu acredito nisto. Pois não interessa se acredita ou não acredita. Porque também, do outro lado, não vai haver ninguém que vai dizer assim, tu não fizeste nada disso que estavas a dizer. Não há contraditório, até porque o contraditório é suprimido e tiram tudo das redes sociais e a seguir com a CBDC tiram tudo o dinheiro que tens. Agora, há um contraditório que existe sempre, ou seja, a realidade depois encarrega-se de contradizer. E no caso da guerra da Ucrânia, do Estado da Europa, do Estado da Rússia, da própria Rússia, que é um país... Eu há pouco falava com alguém que dizia assim, se eles perdem a janela de 2030 para atacar a Rússia, acabou, já não atacam a Rússia. Porque a Rússia vai dar um salto tal, porque quando eles estiverem algum dia pretensamente preparados para o fazer, já a Rússia estará tão longe do ponto de vista do seu desenvolvimento que eles não se atrevem. Quando os russos tiverem um par de meias,
Porque o que eles pensam é mesmo isto, é como com a China, nós temos que aproveitar agora. E eu acho que os Estados Unidos, nesta doutrina, nesta nova doutrina que têm, de alguma forma admitem que não podem ir a correr atacar a China já. Ou seja, que eles vão ter que deixar fechar esta janela, vão ter que reagrupar e depois logo se vê. Porque toda ela é feita nessa lógica de reagrupamento. Não é feita na lógica. A do Biden é que era, não temos que ir lá já a correr antes que eles se armem. Não é? A Alemanha ainda está nisso. Ainda está, temos que ir lá já a correr antes que eles se armem. O problema é que eles já estão muito mais armados. Não é? Mas é que eu acho que o dramático, naquilo que eu estava a dizer há bocadinho do Trump, um bocado a apontar o dedo às hienas, olha, eles estão a morrer, vão lá, percebes? É um bocado essa a situação. Trump está um bocado conformado com a irreversibilidade do sentido suicidário coletivo que tomou conta da União Europeia, porque os decisores da União Europeia estão, no fundo, eles percebem que a primeira vítima desta mudança de paradigma vai ser a União Europeia. E para tentarem evitar essa mudança de paradigma, que no fundo é o lugarzinho que tu estás a falar, aquele mundo em que eles estão a viver, que tudo faz sentido lá em Bruxelas, entre o restaurante do almoço e a cervejaria à noite, tudo faz sentido naquelas ruas. E como estão na perspectiva de perder, digamos, essa vida, estão numa situação um bocado de enfrentar com algum desespero essa mudança de paradigma e, portanto, estão dispostos a pôr tudo nesta contenda. Os Estados Unidos estão a olhar para a Europa e a pensar, cuidado com este jardim de infância, porque eles vão mesmo... Fundo, quem é que diz à Rússia, depois da Rússia demonstrar o Oreshnik, o Burevestnik, e sabermos que existe o Poseidon e das suas potencialidades, quem é que quer enfrentar a Rússia neste momento? Só pessoas que estão completamente desesperadas e pensam que os Estados Unidos têm uma carta na manga. Mas não só não têm uma carta na manga, como já estão a demonstrar à Europa que era melhor andarem para trás com esta loucura. Mas não, marcam 2030. Marcar 2030 é pôr um relógio a nós próprios. Porque a Rússia vai, como já disse há 2 semanas, Putin, nós, a guerra que temos a operação militar especial na Ucrânia, está a ser conduzida cirurgicamente e com a maior atenção para minimizar vítimas e tendo atenção que é um povo que é povo irmão, digamos, como eles consideram. Com estes atores não vai ser essa a resposta. O tipo de discurso de 2030, pensem o que é que um russo, 150% dos russos ouvem o Merz a falar que vão se preparar para a guerra com a Rússia em 2030 e estão a dizer a Vladimir Putin carrega nos botões. Isto é gente que não entende isto. Não, mas houve lá, estes paus mandados do patrão, porque o CEOs, os CFOs, são todos paus mandados. Eles só chegam ali porque são capatazes, porque se não fossem capatazes, não há ninguém que chegue a um cargo, se não agradar ao chefe, se não agradar ao patrão. Ponto final. E se chegar lá por engano e no dia em que desagrada, logo passa a desagradar para sempre. Porque é assim que funciona. Quer dizer, eu conheço muitos e sei como é que funciona. E o que acontece é que as empresas, quando vão buscar estes tipos e os promovem, os injetam na política com o dinheiro que têm, olha, o mesmo que eles fazem na comunicação social, que é injetar os seus comentadores através do pagamento dos anúncios na comunicação social, fazem na política através dos pagamentos das campanhas. E, portanto, eles são lá colocados e nem é preciso dizer-lhes, mandar-lhes fazer o que quer que seja, porque eles já sabem o que é que vão fazer. Eles sabem, porque essa gente é sabuja, e eles sobem na carreira porque sabem farejar muito bem o que é que agrada ao A e o que é que agrada ao B. Aquilo que uma pessoa normal está a pensar em si e naquilo que é o resultado do seu trabalho e aquilo que é a sua consciência. Estes tipos não funcionam assim, estes tipos jogam xadrez constantemente o dia todo. Olha o candidato da esquerda que está disposto a desistir, diz desde o início, um candidato cujo objetivo é desistir. Ele lá sabe porque é que mas só vai lá para
de mandar 2 ou 3 bujardas a este e àquele candidato. Claro, claro, Uma dessas bujardas é exatamente a Ucrânia. claro, Vimos ontem no debate, não é? claro. A missão Vai lá daquele gajo, a missão daquele candidato e a motivação daquela candidatura por parte de é quem a aquela, financia é única e exclusivamente aquela. e ele sabe isso. Pois, E não é preciso e ele, encomendar. aliás, andou ali à volta sem dizer nada. Aliás, Aliás, a sua candidatura não disse nada a ninguém, a não ele ser está isso, a não ser que está ali comprado. ele está habilitado a ser um CEO qualquer de uma empresa, ele está habilitado a ser comentador de um qualquer canal de televisão, ele está habilitado a ser investigador de um qualquer instituto público, não sei o quê. Está habilitadíssimo neste momento, porque mostrou a toda a gente que é bem mandado e que faz o que o dono manda. Agora, a questão é que, como eu dizia há bocado, a realidade depois encarrega-se de... E aquilo que todos nós, e que nós aqui neste canal falámos tantas vezes, que a guerra da Ucrânia ia ser o fim da União Europeia, ia ser o fim da NATO, ia ser um retrocesso económico, social, moral enorme para a civilização ocidental, está a confirmar-se. Mas o mais engraçado disto tudo é que todos aqueles que nos atacaram, todos aqueles que atacaram as pessoas, os partidos, as organizações, tiveram coragem, desde o primeiro dia, para o dizer. Agora, sorrateiramente, também já o começam a dizer. E nós, sorrateiramente, já começamos a ouvir palavras como: pois, a União Europeia pode estar em perigo, pois, a NATO deixa de ser importante. Mas vão encontrar outra forma de diabolizar as nossas posições e aqueles que vão-nos chamar de Cassandras, e nós, convencidíssimos e plenamente convictos que não é isso, nós é que temos o complexo de Cassandra. Vão dizer que nos é induzido. Vão dizer assim: não, eles disseram isto mal, ou disseram que falharam naquilo, ou seja, tu tens 30 coisas, eles falharam numa. Pronto, estavam a mentir, porque isto depois vai ser o repetir outra vez que eles é que tinham razão desde o primeiro dia. Portanto, é de facto muito triste, mas o que é de facto muito triste também é que no meio disto tudo voltámos a dar uma volta nada agradável, que é: os dois causadores da Segunda Guerra Mundial podem outra vez rearmar-se. E isso é um perigo muito grande, não é? Para o mundo. Eu gostava de ouvir o que é que as autoridades portuguesas têm a dizer sobre isso. O que é que elas pensam dos dois causadores da Segunda Guerra Mundial estarem outra vez livres de amarras quando assinaram tratados que os impedem de se rearmar. Tratados esses que não foram revogados, não é? E, portanto, é preciso esclarecer, porque as pessoas hoje podem estar confundidas com aquilo que diz, por exemplo, a Kaja Kallas, que não percebe que a Rússia e a China alguma vez ganharam a Segunda Guerra Mundial. O que é isto? Isto é uma coisa nova, dizia a Kaja Kallas, não é? É preciso dizer que estamos a falar da Alemanha e do Japão. Olha aqui o Marcelo diz assim: a gente tem que começar a mentir agora que a Rússia está perdendo só para criar confusão mental nessa gente. Se calhar depois já conseguimos, O Marcelo, tu me daste nome. Esse Soares aí não era normal. Enganou-me aqui um bocado. Mas também dizer aqui o outro palhaço, para não enfrentar o general Agostinho Costa, fugiu, mudou de canal. É verdade também é verdade. Mas mesmo o próprio general Agostinho Costa já tem menos cuidado quando diz estas coisas. Porque ele no outro dia, por exemplo, já gozava um pouco com a situação quando a Pivô dizia assim: mas eles querem matar pessoas civis, e ele dizia assim: então, mas 800 drones mataram uma pessoa, está a dizer que eles queriam matar pessoas, mas que incompetência do diabo. Portanto, é já uma situação em que nós entramos na ridicularização, mas ao mesmo tempo que entramos na ridicularização, não podemos deixar de considerar que os impérios em crise são extremamente perigosos. Completamente. Mas é isso mesmo. As pessoas que estamos a falar vão culpar a Rússia das desgraças daquilo que foram as más opções da União Europeia e dos seus Estados-membros. As pessoas que hoje ainda possam reconhecer, como tu estás a dizer, num momento de alguma sobriedade
e quando confrontadas com factualidade completamente incontornável, como por exemplo as questões da corrupção ao mais alto nível, e os casos que por aí virão, vão continuar a dizer que a culpa foi da Rússia. Quer dizer, o facto de Kaja Kallas ou da von der Leyen serem eventualmente acusadas de corrupção em larga escala e uma grande parte dessa burocracia europeia da tal plutocracia, como falava o João Carlos Graça no domingo, com o que eu concordo completamente, eu até diria mais, cleptocracia, é uma plutocracia com uma burocracia cleptocrática. Ao ligar qualquer há plutocracia, há cleptocracia, não é? Nepotismo. Há nepotismo. Vejam o caso da Mogherini, que digamos é um elemento, ela como o outro, o que antecedeu o António Costa, é um exemplo, são pessoas que já são de clãs de burocratas europeus que vão para as mesmas universidades, que estão nos mesmos think tanks, que estão nos mesmos lobbies. A cristalização das castas. A cristalização das castas acontece precisamente quando a mobilidade social desaparece nas sociedades. Exatamente. Ou seja, as sociedades deixam de evoluir, deixam de se desenvolver, Exatamente. deixam de aprofundar as relações sociais e começam a cristalizar-se. E começam a cristalizar-se em castas que depois se aristocracizam, não é? E, portanto, o que nós temos é cada vez mais os músicos são filhos de músicos, enteados de músicos, não sei o quê, cada vez mais os atores são filhos de atores, não sei o quê, nós vemos nos filmes, cada vez mais os políticos são filhos de políticos, cada vez mais os empresários são filhos de empresários, e por aí fora. Porquê? Porque deixou de haver mobilidade social. E este é um exemplo concreto da decadência, porque quando não há mobilidade social também não há inovação, porque não há introdução de sangue novo nos processos sociais. E não há aquilo que o Miguel dizia há pouco, não há dialética, porque o resultado dessa cristalização é a ausência de dialética. As castas depois funcionam como movimento, claro, e depois dá origem àquilo que era o fascismo, que é as faixas, as organizações em fações, o corporativismo, etc. E a determinada altura, em vez da luta de classes, temos isto, não é? E, portanto, esta situação com que nós aqui estamos a falar é uma situação que demonstra a decadência do mundo em que vivemos. É uma decadência que não admira quem está atento a estas coisas e que eu também não acredito que muitos dos outros sejam admirados, não é? Queria dar aqui uma coisa que esta para mim é a frase da noite, do José Costa, que aqui temos a música PIB, para os que não percebem, os nossos amigos brasileiros podem não perceber, em Portugal aquela música tipo sertaneja é a música pimba, nós chamamos de música pimba. Então, o PIB, usar o PIB para medir a economia é uma espécie de música pimba da economia, não é? A música PIB. Ora bem, amanhã, como eu tinha dito, temos greve geral. A greve geral está contra estas coisas, contra muito estas coisas também. Aliás, as medidas que lá estão contidas e a lógica económica em que se inserem essas medidas são a causa profunda da crise que vivemos, não é? O neoliberalismo, a plutocracia, a separação da política da economia, a separação da política da ideologia, a ideia de que a política tem que estar imune à ideologia, que a política que a economia tem que estar imune à economia, que a economia não tem nada a ver com a política e quando não tem nada a ver com a política também não tem a ver com a democracia e que a ideologia entope e intoxica a democracia quando é ao contrário, porque a ideologia traz dialética. E sobretudo livrarmos desses memes tóxicos, porque esses memes tóxicos não servem senão para legitimizar aquilo que é o output do neoliberalismo, que é uma sociedade com cada vez maiores desigualdades, em que os 1% são cada vez mais ricos, os 99% cada vez mais pobres. Se medirem com qualquer régua de medir qualitativa, as sociedades em que vivemos hoje são sociedades mais pobres, mais deprimidas,
menos solidárias, menos felizes, e portanto, como dizia o Hugo, é preciso medir o PIB, mas não ser pimba e perceber que existe muito mais para além do PIB e que essa medida é manipulada e as pessoas têm que entender isso. Aqui o Joaquim Dionísio diz: a Alemanha ganhou, livrou-se. A Alemanha, a Europa. Ainda esta semana, a semana passada, von der Leyen dizia: finalmente livramos do gás barato, digo eu, russo. Uma ode à estupidez, uma ode à barbárie. Nós induzimos um retrocesso mental das pessoas, dizer às pessoas que gás mais barato e que chega por o pipeline é o sistema de transporte mais clean do mundo. Aquilo não sai nada, não vai para um navio, não vai para é a coisa mais clean. Escuta, é mau porque vem de uma ditadura, mas depois compramos petróleo à Arábia Saudita. Mas isso é antirracionalismo. Quer dizer, tanta indução do obscurantismo, tanto antirracionalismo tem que dar em sociedades infantilizadas, embrutecidas, estupidificadas, claro. E portanto que não merecem respeito do resto do mundo. Enfim. Bem, então, caros amigos, estamos com 1h21, amanhã é dia de trabalho, vamos às notas finais para acabarmos aqui numa hora e meia. Miguel, queres dizer alguma coisa em termos de notas finais? É apenas reforçar a ideia que de uma vez por todas temos que ser mais exigentes e estar atentos para que, já que não conseguem sair do século XX, pelo menos que não andem ainda para o século XIX. Mas aquilo que se está a passar hoje numa análise macro é altamente negativo em termos de perspectivas para o Ocidente em geral, particularmente para a Europa, e como nota final, vejam o que é que se está a passar nos metais preciosos e como isso é a expressão da deterioração acelerada do sistema financeiro e monetário ocidental, vulgo sistema euro-dólar. Percebam que aquilo que estamos a assistir, a viver hoje, é uma destruição acelerada das condições de vida que num futuro próximo vão ser as que teremos. Vamos ter moedas mais desvalorizadas, commodities mais caras, um comércio mundial mais difícil, mais oneroso, restabelecerem-se cadeias de abastecimento vai ser um processo moroso, exigente. As transformações políticas que temos por diante, que já são visíveis, vão ser extremamente desafiantes. Portanto, aquilo que eu tenho a dizer é, o título desta live tem que vos inspirar pelo menos um sentido de sobrevivência e de resiliência, porque os desafios que temos pela frente são enormes. Obrigado por estarem connosco. Vamos estar aqui a tentar reportar isto sempre com a máxima seriedade e dedicação, e por isso pedimos que haja também da vossa parte alguma dedicação para connosco. Ponham o like, façam os vossos comentários, escrevam os vossos comentários também depois da live e, claro, partilhem para quem achem que possa vir a tirar partido e que possa também tornar-se um assíduo camarada multipolar. Muito obrigado a todos, boa noite. É mesmo isso. Antero, dia 10 ainda é dia de trabalho. Dia 10 ainda é dia de trabalho. Estamos ainda dia 10, não é? Portanto, nós amanhã vamos estar a acompanhar a greve, vamos ter aqui a passagem de vários quadros sindicais ao longo das lives, porque nós aqui, enfim, temos que dar espaço a quem não o tem do outro lado. Espero que tenham gostado. Dizer que isto que o Miguel disse é muito importante. Hoje, uma vez mais, estamos a recuperar os nossos números. Hoje estivemos sempre acima das 100 pessoas, já não acontecia há algum tempo durante a semana. O que quer dizer que estamos a voltar a conseguir inverter uma tendência negativa que aqui tivemos, que não era culpa nossa, julgamos nós. Mas nesse sentido o vosso apoio é muito importante, o vosso apoio
no sentido de partilharem, de comentarem, de darem a conhecer o nosso canal. Vamos trazer gente nova também na próxima semana. E pronto, vamos esperar que amanhã, no dia 11, a greve seja uma grande ação de luta, porque alguém tem que fazer alguma coisa por este país, e mesmo para os nossos amigos e camaradas multipolares brasileiros que nos seguem, há muitos brasileiros a viver em Portugal que são atacados pela extrema-direita, são atacados por este governo, são atacados por esta mesma gente que quer aplicar este Código de Trabalho, estas alterações ao Código de Trabalho. E elas afetam não apenas os trabalhadores, mas as suas famílias, afetam a economia nacional. E, portanto, isto diz respeito a todos. E também é resultado, veem como é que o Economist falou disto, é resultado de uma lógica política que está a destruir os nossos países e que, felizmente, a União Europeia finalmente parece estar a dar sinais de obsolescência programada. Eu digo obsolescência programada porque está a acontecer com a União Europeia o mesmo que acontece com as indústrias norte-americanas com os seus produtos, que é a obsolescência programada. Não é? Portanto, como produto dos Estados Unidos, a União Europeia está a entrar no seu processo de obsolescência programada. Muito obrigado a todos, tudo a correr bem, amanhã estamos de volta. Um abraço, Miguel, partilhem, comentem, já sabem, estamos cá para o que der e vier. Muito obrigado.